Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Conexões Legalas. Essa é uma iniciativa mensal da Legalas Aprendizagem e Educação Corporativa para disseminar conhecimentos relevantes e transformadores para um mundo melhor. Eu sou Carlos Legal, eu sou fundador, diretor e eu sou sócio da Legalas. E se você ainda não nos conhece, siga-nos nas redes sociais que estão indicadas na descrição do vídeo e ficará disponível aqui no nosso canal do YouTube. A entrevista de hoje ela faz parte de uma série de meditação. E a gente batizou essa iniciativa de Meditação Não é o que você pensa, em que vamos trazer convidadas e convidados muito especiais para falar sobre o tema, que é um assunto que tem ganhado muito ibope nos últimos anos. E como eu tenho dito, tudo aquilo que ganha muita popularidade, a gente tem dois riscos. O primeiro é positivo, né? Porque as pessoas começam a ter acesso ao assunto, ao tipo de prática, mas o outro não é tão positivo, que é o risco da banalização. E os nossos convidados, eles foram escolhidos a dedo. São professores, especialistas, escritores, médicos, psicólogos, cientistas, mas principalmente praticantes sérios e comprometidos, pessoas que têm uma sólida vivência. Até porque eu acredito que quando compartilhamos algum conhecimento com outros, nós só podemos ir até onde a nossa experiência permite, aonde nós conseguimos alcançar. E a meditação faz parte, né, pelo menos para mim, dos meus rituais diários, tem me ajudado a forjar a minha personalidade, os meus valores e a minha vida há mais de 30 anos. E por isso, né, eu posso atestar, por vivência própria, que é uma prática que oferece e me dá uma base muito consistente para viver e lidar com os meus desafios cotidianos com mais desenvoltura e construir uma vida de qualidade. E hoje eu quero convidar uma recente amiga, uma pessoa que a gente começou a criar uma relação muito proveitosa, a Séries Tramontini. Então, a Séries ela é idealizadora e fundadora e também diretora do programa de pós-graduação em transformação de conflitos e estudos da paz, com ênfase no equilíbrio emocional. Ela é doutoranda em estudos internacionais sobre paz e conflito pelo Instituto Nacional de Estudos da Paz, pela Universidade de Otago, na Nova Zelândia. É mestre em paz, segurança internacional e transformação de conflitos na Cátedra de Estudos sobre a Paz pela Universidade de Innsbruck. É assim que fala mesmo, Séries? Sim, Innsbruck. é a Cátedra de Paz da Unesco, de Isso. Innsbruck. Na Áustria, né? Cátedra da Unesco. E é professora certificada em cultivando equilíbrio emocional em Santa Bárbara Institute for Consciousness Studies, de 2014. Esse é um curso, inclusive, que no Brasil, o Hospital Israelita Albert Einstein oferece isso a nível de pós-graduação. A Séries também é bacharel em Direito e há 25 anos estuda ciências contemplativas em instituições de diversos locais, como Índia, Nepal, Tibete, Europa, Estados Unidos e Brasil, sobre a orientação de Elizabeth Matz Nengel. E o incrível o Alan Wallace também, né, Séries? E tem formação em nível intermediário em experiência somática pela Associação do Trauma, Associação Brasileira de Trauma, e coordena também as traduções dos livros do professor Dr. Wolfgang Dritsch para o português. A Séries faz parte do conselho diretor do MWI e é coordenadora dos voluntários dessa instituição. E a Séries faz a formação em Chandra Budista. Séries, muito bem-vinda, imensa honra ter você aqui para essa conversa. E se eu me esqueci de alguma coisa, por favor, né, complementa aqui o seu currículo incrível, essa experiência muito consistente. Eu quero te fazer já uma pergunta e te deixar livre para você falar e complementar aí um pouquinho da sua experiência. Séries, o que é meditação para você? Ai, Carlos, então primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. É um bate-papo bem informal, né, sobre um ponto de vista. Você colocou tantos
tantos, digamos, áreas dos saberes que tu vai convidar outras pessoas, né, para falar sobre meditação, mas eu queria compartilhar com o público que aqui eu venho dentro desse contexto de uma aluna, né, dentro do estudo da meditação. E todo, todo esse currículo que tu falou, né, são caminhos, jornadas, mas isso não diz muita coisa, né? São meios hábeis para a gente navegar a vida e, e, e ir tocando as pessoas, né? Então, todas esses diplomas, assim, eles tiveram esse objetivo de base de como servir os seres, como apoiar os seres, como eu posso, né, buscar esse tipo de estudo para que eu tenha mais qualidade de relação no mundo, né, com os mundos internos e os mundos externos. Então, são apenas títulos e diplomas, mas queria compartilhar a motivação que está por detrás de cada estudo que foram feitos, para a gente compreender, para que eu compreenda, né, tenha mais ferramental e repertório de compreender a mente e o mundo, e como a gente pode ter relacionalidades mais saudáveis, né, com a mente, com os nossos processos internos, e isso ser colocado na nossa conduta no mundo. Então, esse é o primeiro ponto. E quero te agradecer essa oportunidade a todos os ouvintes, né? E vai ser muito rico essa, com certeza, várias perspectivas, porque quando você me pergunta, né, o que é meditação, eu acho uma excelente pergunta, primeiro, e segundo, trazer essa questão que todas as perguntas, elas têm várias possibilidades de resposta, que tudo vai depender do seu contexto, né, do contexto o qual a pessoa que está sendo perguntada, ela está ou atua, né? Então, antes de trazer algumas reflexões, e eu sempre digo, quando me perguntam, é, é a gente não trazer uma resposta definitiva, mas através dessa pergunta a gente abrir o tema juntos, né? Perfeito. Não é chegar em um lugar aonde sim, chegamos, mas é a gente, através das perguntas abertas, isso nos possibilita em a gente juntos co-criarmos e refletirmos. Então, essa também é uma motivação. Então, além de agradecer a você a sua generosidade de me convidar, eu gostaria de agradecer também, né, publicamente a generosidade dos meus professores, a Elizabeth Matis Nangel e o Alan Wallace, por tantos anos. Você falou 25, mas eu falo 25 já mais ou menos há 28 anos, eu acho que são 28 anos de estudo dentro dessa área. E assim, eu tenho essa postura de apreciação, né? Os meus professores sempre disseram que quando a gente aprecia o outro de forma genuína, a gente está esvaziando, é a nossa prática como praticante, porque a gente está esvaziando o nosso próprio eu. É como se a gente deixasse ele é, starving, né, assim, com fome, né? Então a gente está esvaziando. Então eu quero apreciar você e apreciar também os professores que fizeram parte, que fazem parte da minha jornada, que incansavelmente ao longo desses 28 anos, com muita compaixão e paciência, tem apoiado essa jornada, né? Porque o processo de meditação, ele é um processo contínuo, né? Você pergunta, o que é meditação, né? Eu poderia dizer, depende. Depende do contexto, né? Existem muitos contextos diferentes que trazem essa ideia de meditação, né? Aqui eu vou trazer um pouquinho o contexto dentro da abordagem que eu estudo, que é o budismo tibetano, né? Eu diria que meditação ele é uma oportunidade em sentar com tranquilidade com a mente, sem distrações, para entender melhor a fonte, a raiz da mente, né? Porque eu vejo assim que dentro existem muitos mitos que pairam a ideia de meditação. Uma delas é assim, que eu percebo. Ah, alguém foi para a caverna. Então as pessoas acham que meditar é você fugir do mundo, ir para a caverna e se isolar. E a meditação não é isso.
né? Então, assim, isso é muito mal interpretado, que é essa ideia de fazer retiros ou ir para a caverna, você está fugindo de algo. Que na verdade a meditação, em hipótese alguma, é fugir da realidade, mas sim é uma oportunidade da gente reduzir muito as nossas distrações, né? E ao reduzir as nossas distrações, a gente consegue compreender a mente e a raiz, e a sua raiz, né? Como a mente opera, como ela funciona, né? E com isso, com essa investigação, a gente vai criando uma mente maleável, uma relação mais saudável com a mente e com o mundo. Então, as práticas contemplativas, elas nos possibilitam isso. A gente, através dessas práticas e dessa contemplação, a gente adquire uma mente flexível. E o que seria uma mente flexível? Que ela pode responder ao mundo e aos seres de uma forma saudável, aberta, em cada situação. Porque se a gente for perceber, a gente for honesto no nosso dia a dia e nós sabemos quem somos, né? A gente sabe o que passa na nossa mente e tudo mais. Se a gente aplicar um grau de honestidade para nós mesmos, a gente vai perceber que muitas vezes no nosso dia a dia a gente está num modo reativo, né? Ou seja, surge um pensamento, a gente reage de imediato. Surge algo, a gente reage. Uma pessoa fala uma coisa, a gente reage. Então, o processo de meditação, as práticas contemplativas, ela pode nos apoiar em a gente substituir a reatividade uma, por uma resposta saudável, né? Uma resposta atenta sobre cada contexto, cada situação. Então, a prática de meditação é um ferramental, é um meio, né, o qual a gente treina sentados, deitados, caminhando, em pé. Existem 4 posturas, né, que a gente treina, né, que é sentado, né, seja sentado numa cadeira, seja sentado na almofada, né, deitados também é possível, em posição de Shavasana, né, no yoga a gente fala muito isso, também é possível em pé, né? A gente está em pé, paradinho, fazendo prática, e também a gente caminhando. Ou seja, essas são as 4 posturas da nossa vida. Então, é sair um pouco daquele mito que meditação, eu tenho um horário para meditação, fiz a meditação, levantei e continuo fazendo, né, inconscientemente ou sem atenção a dinâmica da minha vida. Então, a prática de meditação, ela tem um intuito muito específico, né, de fazer esse apoio para que a gente conheça profundamente a raiz da mente, como a nossa mente opera, né? Porque se a gente reconhecer como nós operamos, a gente naturalmente vai olhar para o outro e vai dizer, nossa, possivelmente a mente dele também é tão frenética, neurótica como a minha, né? E a gente vai gerando nessa relacionalidade compaixão, empatia, né? Porque não é simples, né? E a gente vai se habituando também com a energia vital pulsante da mente, né? E a gente se coloca ali observando, surge pensamento, surge memória, surge todas essas manifestações, sensações, sentimentos, e a gente só repousa e observa, não faz absolutamente nada. Então, isso vai ajudando na conduta depois do nosso dia a dia, quando a gente levanta da almofada, em a gente ter menos reatividade e mais respostas atentas sobre cada contexto, cada situação, né? Que legal. Então, é, é bem Você interessante. sabe que eu tenho observado, né, que é justamente nessa linha da popularização que às vezes acabam surgindo certas falácias em relação à meditação. Uma delas é a ideia de que meditar é esvaziar a mente, né? Depois eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Mas a reatividade, ela tem muito a ver, eu faço a interpretação da reatividade da ação irrefletida, da ação impulsiva, que é o que Uhum, caracteriza justamente o piloto automático, das pessoas agirem ou se comunicarem ou fazerem coisas sem minimamente terem essa presença e estado de consciência sobre a ação, sobre o que efetivamente elas estão fazendo, né?
Então, a partir do momento que eu crio um espaço de atenção, eu escolho a ação mais adequada para o contexto, né? Porque cada contexto, como você disse muito bem, ele te pede uma ação específica, né? E o grande ponto é como eu crio esse espaço para fazer boas escolhas ou melhores escolhas que tragam benefícios para mim e para as pessoas que eu estou interagindo, né? Sim. São pontos bem importantes que você traz, né? E esse ponto da questão desse mito que paira sobre a meditação, que é esvaziar a mente, eu diria assim, a gente precisa abrir juntos essas palavras e essas possibilidades que surgem a partir disso, né? Porque muitos de nós talvez tenham o hábito de dizer não ou sim, aquela resposta assim mais, né, ou sim ou não. E dentro dessa tradição, que é a tradição do caminho do meio, que eu estudo há muitos anos, a gente treina em acomodar as ambiguidades, né? A gente treina a sair dos extremos, sim, não, isso, aquilo, né? E a gente, porque o caminho do meio, ele não é no meio. Muitas pessoas acham que o caminho do meio é uma forma equilibrada, um meio, né? E o caminho do meio, como método dentro dessa tradição, ele visa você encontrar infinitas possibilidades para além dos extremos disso ou daquilo, né? É apoiar a gente a sair do medo e da esperança, e a gente encontrar esse lugar de infinitas possibilidades que pairam entre esses extremos. E esse lugar de infinitas possibilidades não é equilíbrio, não é meio, né? Tem o nome caminho do meio, mas não é no meio. É uma Interessante. forma de posicionar a mente para o insight. É um método, uma metodologia que nos possibilita em a gente responder com sabedoria, de forma saudável, a cada demanda da vida. Isso é o caminho do meio, né? É como posicionar a mente para o insight. Então, esse teu ponto, esvaziar a mente, eu acho que a gente poderia pensar assim: o que que se esvazia? Ao invés da gente responder, a gente trazer questionamento, né? O que que se esvazia, né? E eu gosto de pensar que o que se esvazia é a nossa, com a prática contínua e sistemática, é a nossa reificação sobre as coisas. E quando eu digo reificação, talvez essa palavra não seja muito familiar para as pessoas, seria assim: nós temos apegos, por exemplo, surge um fenômeno mental, surge um pensamento. A nossa tendência habitual, da maior parte de nós, ou de todos nós, é de olhar aquele pensamento e a gente já se identificar com ele, a gente achar que aquele pensamento, aquela emoção é você, sou eu, né? E isso seria esse aspecto de dar voz de realidade, a gente solidifica aquilo, a gente reifica, né, aquilo. Então, com a prática constante, o que que eu percebo, né, dentro da minha experiência em primeira pessoa? A gente vai se habituando a relaxar. O relaxamento é muito importante, é um aspecto fundamental. E aqui eu trago o relaxamento com vivacidade, ele não é um relaxamento mole. Hum. Ele é um relaxamento vívido, você está ali vívido. Essa vivacidade, ela seria um aspecto de interesse, ou seja, você está interessado, né? Eu não tenho televisão há 20 anos, né? Porque uma opção minha, mas eu digo assim, se eu parar e observar o aspecto da minha mente, gente, isso daí São cenas de filme, né? são muitas telas, muitas possibilidades ali. Então, o que que eu percebo como aluna, assim como praticante,
que esse esvaziamento que falam pode se referir, ou talvez nesse contexto que eu venha, a essa fixidez, a essa identificação. Então, não é que a mente vai ser esvaziada, porque a mente ela produz os seus conteúdos de forma autônoma. O ponto é o tanto que, ao eu observar aquilo, eu me identifico com aquilo. Então, eu diria que com o passar do tempo se esvazia essa, essa reificação sobre as manifestações que surgem no espaço da mente. Perfeito. Então, aí, quando se esvazia isso, a gente vai observando com alegria, né? Com entusiasmo. Uau, olha só o que surgiu hoje, uau! E não mais assim, naquele sentido, ah, isso eu gosto que surgiu, isso eu não gosto, ou isso eu sou indiferente. A gente vai limpando esse campo desses três lugares que a nossa tendência é de colocar as experiências internas e externas nessas três caixinhas. Isso eu gosto, aí eu me apego. Isso eu não gosto, aí eu tenho aversão, eu rejeito. Perfeito. E isso eu sou indiferente, ah, então não me importa, né? Então, com o passar da prática, eu percebo que tu vai tendo um outro lugar e essas três caixinhas elas vão se dissolvendo como um arco-íris. Você percebe que essas três caixinhas eram hábitos, né? Hum. E você vai transformando esses hábitos de não mais colocar nessas três caixinhas e você vai relaxando com vivacidade, vai tendo uma curiosidade e uma alegria de ver tanta manifestação incrível que é produzida através da mente. Então, eu diria que essas seriam as minhas reflexões sobre esse ponto. Você sabe que eu tenho um hábito, né, a gente tem um jargão popular bem conhecido, né, que diz assim, que a pessoa ela é 8 é 80, né? E é o que melhor representa essa tendência da mente ser muito polarizada, né? Ou é tudo ou nada, né? Essa questão que é amplamente abordado dentro das tradições como o budismo e yoga, do apego e da aversão, né? É um processo natural da mente, né? A gente se apega, gruda naquilo que te dá prazer, que é familiar, e a tendência de repudiar aquilo que é diferente, que te traz desconforto e tal. E aí eu digo o seguinte, é que entre 8 e 80 a gente tem que aprender a explorar as 72 possibilidades que nós temos ali, né? E isso te exige atenção, uma investigação, né? Isso me faz lembrar, Séries, de uma das qualidades que a meditação ela nos gera, que é a equanimidade, né? O que que você tem a dizer sobre equanimidade para a gente? Ah, eu acho que equanimidade é uma palavra que não é muito familiar para a maior parte das pessoas aqui no português, né? E a equanimidade, ela é algo muito profundo, sabe? Não é, eu vejo assim, tem muitos cursos e formações e estudos que colocam a equanimidade como uma neutralidade, como um algo e trabalham nesse sentido. E a equanimidade ela tem muito mais a ser revelado do que isso, né? Então eu ainda estou há muitos anos eu reflito muito sobre equanimidade, né? Eu acho que a equanimidade ela não pode estar separada das demais que se chama dentro do contexto dessa tradição as paramitas, né? Então eu diria assim que hoje, né, como eu percebo a equanimidade, ela é quase como é, uma qualidade necessária da conduta do praticante e, ao mesmo tempo, ela é o próprio resultado dos frutos do praticante, né? Então, ao mesmo tempo que ela é uma qualidade essencial para a gente praticar no dia a dia, né? Que seria assim, é, tem muitos estudos que dizem que a equanimidade é não ter privilégios, mas a gente precisa abrir isso. O que que quer dizer isso? Né? É muito profundo o aspecto da equanimidade, né? O Talvez que seria? poderia ser no Vipassana, né? Quando a gente está dentro de um contexto de Vipassana, que é a tradição que eu costumo seguir, a gente vivencia a equanimidade sobre a capacidade de você observar e não reagir.
que é essa reatividade impulsiva, né? Sem uma deliberação, sem uma reflexão. É claro que Uhum. ela não pode ser confundida como um desinteresse. Como você disse, você tem um interesse, você tem uma concentração com aquilo, mas você mantém uma serenidade diante dessa circunstância, porque existe essa dinâmica do apego e da aversão, das predileções ou das aversões. Você acha que a equanimidade ela poderia ser, não esgotando o assunto, mas esse caminho do meio, essa capacidade da mente de lidar com os desafios da vida cotidiana? Porque meditação, às vezes as pessoas perguntam, tá, por que que eu deveria meditar? E eu sempre respondo assim, bom, talvez você não tenha clareza do que que você vai ganhar ao começar a meditação, mas você já parou para pensar no que você pode perder? Né? Porque a gente sempre pensa, o que que eu vou ganhar com isso, né, para começar alguma coisa. Mas eu penso até pela minha própria experiência que uma mente equânime, ela fica menos à mercê desses apegos e aversões. A gente navega melhor entre isso, né? É uma certa serenidade diante das circunstâncias da vida, que ora são agradáveis, ora são desagradáveis, e que a gente precisa navegar por isso, né? Eu acho que é uma boa, de certo modo, tu traz uma percepção interessante, né, para esse diálogo sobre equanimidade. A equanimidade é muito profundo, sabe? Daria para a gente fazer dias e dias e dias só de elaboração e de conexões com a equanimidade. Mas eu gosto dessa parte da serenidade. Lembra que há pouquinho, há uns minutos atrás, eu falei dessas três caixinhas, gosto, não gosto, sou indiferente? Eu acho que a prática da equanimidade ela vai transformando essas caixinhas que antes a gente achava que eram sólidas, reais, e a gente vai colocando todas as experiências internas e externas nessas três caixinhas, e a gente vai transformando isso. Lembra que eu falei que daí a gente percebe que as caixinhas são arco-íris, assim, que elas não são fixas, e a gente vai dissolvendo esse aspecto. Então, eu acho que a prática da equanimidade, ela tem um dos elementos seria isso, né? Você colocou essa questão da serenidade, né? Mas eu acho assim, ó, que quando a gente pensa em serenidade, o que é isso dentro da prática contemplativa? Porque não as palavras, elas são desprovidas de significado inerente. As palavras só encontram significado dentro de um contexto. Então, a palavra serenidade, dentro do contexto X, Y, Z, tem um significado totalmente diferente. Aqui, dentro desse contexto, principalmente do contexto da tradição que eu estudo, a serenidade, ela um, é como se fosse o fruto, né? Ela é o resultado dessas práticas e dessa constância, né? E ela eu, dentro da minha perspectiva, eu vejo que a serenidade, ela tem uma relação direta com a sabedoria, porque quando tu contempla, né? E aí a gente poderia entrar na questão da diferenciação entre shamatha, que é a meditação de tranquilidade, e vipassana, né? Todas as práticas contemplativas, ela está a serviço da sabedoria, né? Então, é, quando eu olho, investigo com cuidado, é como pegar um mapa. Quando eu pego o mapa, né? Um mapa que tem ali os pontos certinho, as perguntas, né? Para adentrar no território da sabedoria, né? Tu leva um mapa. Então, quando eu investigo a natureza dos fenômenos e eu percebo qual é a natureza dos fenômenos, a sabedoria ela se revela ali, né? E ao revelar-se essa sabedoria, que é a sabedoria que tudo está intersendo, né? Que tudo está em interrelação, que são causas e condições, isso seria um dos elementos desse aspecto de sabedoria, gera uma serenidade. Você pode dar um exemplo desses fenômenos para quem está nos ouvindo ter um pouco mais de clareza?
com relação a essa questão, porque, assim, uma coisa que eu sempre penso, Séries, é, como você comentou, né? Esse mito de que as pessoas acham que meditar é a pessoa ir para a caverna, ela se abstém do mundo, né? E eu penso sempre assim, que eu medito para estar melhor no mundo, para estar melhor na vida. E essa sabedoria, eu penso que é justamente a gente utiliza isso na vida. Mas quais são esses fenômenos mentais que a gente está lidando, né? Que a gente precisa compreender para que a gente chegue a esse estado de sabedoria? Como é que você definiria isso? Olha, eu acho, dentro dessa perspectiva, quando eu falo fenômenos internos, seriam sensações, emoções, pensamentos, memória, ou seja, todo esse escopo que passa na nossa mente, né? E eu acho que isso, se a gente parar um minutinho, a pessoa não precisa ser um praticante de meditação, né? Se ela para um segundo, ela consegue perceber digamos, a energia, né, desse pulsar mental dos pensamentos, das sensações, das percepções. Então, quando eu falo fenômenos internos, eu estou me referindo a esse campo, né? Tá, E quando eu falo fenômenos externos, porque o que que acontece dentro dessa tradição que eu estudo, os fenômenos internos e externos, eles surgem juntos. Não tem uma separatividade entre o observador e o objeto a ser perfeito. observado. Por quê? Porque se você for pensar, eles coemergem. A gente usa esse mudra assim do dedinho, ou seja, não é um e não é dois, ele interé, né? E que quando se conectam, a gente vê que as coisas surgem de forma interdependente, né? Ou seja, por exemplo, um exemplo mais prático assim, um fenômeno interno, um pensamento, ele não surge sozinho. Ele não surge do nada sozinho. Ele foi gerado através de várias causas e condições, uma experiência prévia ou algo que aconteceu externamente. Então, quando a gente reconhece que os fenômenos externos, eles não nascem sozinhos, eles são interdependentes, é um tipo de sabedoria, já é um passo dentro nessa direção, né? Porque daí a gente já não está olhando os fenômenos pela uma lente totalmente deludida, de achar que as coisas são postas, que o mundo é posto. Ou seja, não tem pessoas que dizem assim: "Ah, eu sou assim, o mundo é assim", né? Então existem muitas pessoas que têm essa visão de um mundo posto. Só que o mundo que a gente vê, a realidade que a gente experiencia, ela não é uma realidade posta, não tem um agente externo criando aquele canvas. Esse agente externo, que muitos acham que está externamente criando e a gente só está olhando e participando um pouquinho, isso é a nossa grande ilusão, a nossa delusão, eu diria assim. Então, quando a gente começa a observar os fenômenos internos que são interdependentes, ou seja, ele está na relação com o mundo externo, inclusive está na relação interna com ele mesmo, né? Ou seja, as questões orgânicas, né, fisiológicas, nós não somos, eu acho tão bonito às vezes pensar, eu contemplo muito isso, né, essa ideia da interdependência. Se tu for ver o corpo, ele não é uma coisa só, ele é composto de várias partes, e essas partes fazem interface uma com a outra, né? Eu não vou ali para o meu fígado e digo, fígado funciona hoje, amanhã não funciona, né? Existe uma inteligência natural desse fígado que vai trabalhando sem que eu diga para ele, pare, faça, não preciso dar ordem. Não tem um agente externo a esses órgãos que determina o funcionamento. Existe uma inteligência natural desses órgãos. E essa inteligência natural desses órgãos ela vai se interrelacionando entre todos esses órgãos e gera
né, uma situação para que a gente Da gere vida, né? esse Da da vida, vida da para a vida. gente, exato. Então, eu acho que é uma experiência de olhar, talvez o corpo é algo mais grosseiro que a gente consiga mais palpável, digamos assim, para que a gente olhe e compreenda a interdependência através dele. Mas essa interdependência a gente pode analisar em nível mais sutil dos aspectos da mente, sobre o pensamento que surge. Ele não surge por ele mesmo, ele surge porque ele está se interrelacionando com outras coisas, sejam internas dele mesmo ou externas, Isto ou é, ambos. nós somos então construtores da realidade, né? Construtores da própria realidade. E aí eu queria te fazer uma pergunta, porque vendo lá que você tem todo o estudo, né, do cultivando o equilíbrio emocional, e o tema das emoções tem tomado muita força, né, na nossa sociedade. Por exemplo, a questão de que somos mais felizes se a gente tem uma boa inteligência emocional. E a questão dos fenômenos, até talvez para ilustrar um pouco para os nossos ouvintes, por exemplo, às vezes as pessoas elas não conseguem identificar ou nominar que tipo de emoção elas estão sentindo, né? E a emoção é uma manifestação, é um fenômeno que tem uma reação no corpo. Que às vezes as pessoas acham assim, não, mas a emoção é uma experiência mental. Não, ela é uma experiência mental, mas é também física, é emocional, é relacional, né? Uma pessoa que é tomada, por exemplo, pela raiva, ela identifica, ela sabe nominar essa emoção, que tipo de comportamento essa emoção gera no outro, né? A forma como ele se comunica, como ele se expressa, né? Então, isso também se conecta com aquela ideia do piloto automático, né? Porque às vezes a minha avó, eu lembro que em algumas situações, e a minha família, um lado da família tem uma natureza muito impulsiva, né? E a vovó dizia assim: não, mas ele é assim mesmo, né? Ele é desse jeito. Então, quer dizer, como se fosse essa coisa do isso é posto desta forma, né? Então a pessoa nasceu assim, mas ela não é capaz de mudar, ela não é capaz de deliberar, de escolher, na medida que ela desenvolve esse autoconhecimento, essa autopercepção sobre o que ela está sentindo. Né? Interessante isso, né? Eu penso que esse campo da autoconsciência, até da própria sabedoria, é você compreender o que acontece contigo e saber escolher as ações mais adequadas, né, para esse contexto que você fala tão bem. Eu diria assim, Carlos, isso que você trouxe daria muito pano para a manga, né? Você estava falando, eu já estava mapeando assim, a minha mente vai muito nesse lugar. Então, tem muitas coisas que tu trouxe, né? Eu diria assim, sobre a questão das emoções, tem muitas abordagens para lidar com isso, ou mapas para como a gente agir, lidar e etc e tal. Dentro uma das formações é o Cultivando o Equilíbrio Emocional, que eu tenho essa formação, né? A Ana, que é a tua companheira, também tem essa formação. E mas dentro da tradição da tradição contemplativa, né, que eu estudo há tantos anos, não há essa ênfase sobre as emoções. Não é que as emoções não são importantes. Eu queria dizer assim, ó, que eles colocam uma analogia como um oceano tranquilo e ondas. Tudo que é onda nesse oceano tranquilo é tudo aquilo que agita esse oceano calmo de base que temos em nós, né? E aí essas ondas eles chamam pensamentos, emoções, tudo, né? E dentro da ciência contemplativa, da tradição contemplativa que eu estudo, não se dá ênfase em nenhum dos aspectos que a gente pode nomear de fenômenos dessas ondas.
Então, não é. Aqui no Ocidente, eu percebo que as emoções é uma grande coisa, a gente quer entender, quer estudar, quer e dar uma ênfase muito maior. Na tradição contemplativa, pela minha experiência, eles não enfatizam, porque eles colocam num lugar mais equânime. Qualquer um desses fenômenos, eles não dizem esse estuda mais do que esse. Então, é como se fosse o foco seria assim, independente do que surja, seja um pensamento, seja uma emoção, relaxa, solta, observa e permita que isso surja e se dissolva. Observe isso, sem aversão e sem apego e sem indiferença. Então, tudo aquilo que surge, isso seria dentro da tradição que eu estudo, né? Então, independente do nome, emoção, sensação, sentimento, memória, não importa. Observe, digamos assim, a a dica e a instrução é igual para todos, é muito equânime, né? Não A gente preciso trazendo nominar, não preciso nominar qual é o fenômeno, mas ele está ali, isso. ele existe, né? Ob- Observe o surgimento e observe também a dissolução e observe esse aspecto interdependente que está ali, né? Isso seria uma das etapas dessa observação, tem várias, mas isso seria um ponto só para trazer para, né, para tentar refletir contigo sobre esse aspecto Tá, das emoções dentro dessa tradição. muito bom. Você sabe que eu li aquele livro, A Ciência da Meditação, do Richard Davidson e do Daniel Goleman? E eles trazem uma reflexão muito interessante que eles chamam do caminho amplo e o caminho profundo, né? E ilustra isso dentro de um triângulo invertido, né? A ponta dele está para baixo. E aí ele explica da seguinte maneira, né? Que o nível um é o nível mais profundo. É o nível, por exemplo, é o tipo de meditação daquelas pessoas que vivem como monge, que meditam durante uma vida toda, né? E que essas pessoas são amplamente estudadas hoje, no laboratório para identificar, por exemplo, as transformações, né, na dinâmica do cérebro. Aí ele vai para o nível 2, que é você sai desse contexto monástico, até se distancia um pouco da espiritualidade, né, da meditação, mas você tem ainda um nível de profundidade bastante adequado, como, por exemplo, os retiros de Vipassana que tem pelo mundo todo, né? Eles seguem, por exemplo, ali a tradição budista, mas não tem um viés tão espiritual. Aí o nível 3 que são talvez programas ou seminários, enfim. E até o nível 5 que são essas práticas muito diluídas, né? Como, por exemplo, você tem hoje aplicativos de meditação muito populares e tal. O que eu queria saber de você, Séries, e justamente pela sua profundidade, né, pela sua capacidade de você trazer esses sistemas tão profundos, como é que você vê essa popularidade da meditação nos dias de hoje? E, na sua opinião, quais são os riscos dessa popularidade? É, eu diria assim, ó, que as práticas contemplativas, elas são ancestrais. É muito, são muitos anos, né? Várias tradições têm certas práticas contemplativas. Pelo conhecimento que eu tenho, boa parte, ou se não todas as tradições que a gente conhece, né, as tradições espirituais, têm práticas de quietude, de tranquilidade, que a gente chama aqui nessa tradição que eu estudo, shamatha, né, shamatha. Então, outras tradições têm, né? E pelo que eu conheço, são poucas tradições espirituais que têm as práticas de insight, que é a meditação analítica chamada de Vipassana, né? E dentro da tradição que eu estudo, a gente tem as duas, né? E cada uma dessas duas tem várias práticas, tem várias variações. Então, elas são duas abordagens, né? Uma de gerar atenção, tranquilidade, é como um copo.
né, com água e areia, né? Então, enquanto tá a areia mexida, tudo mexido ali com a água, a gente não consegue observar a natureza da areia, né? Então, precisa decantar. Então, a prática de shamatha, né, quietude, seria esse decantar. E depois a gente vai investigar a areia, a água, os elementos que estão ali. Então, seria mais ou menos isso. Bonita E analogia. é, mas eu acho assim, ó, que as práticas contemplativas, eu dentro da minha experiência, antigamente, muito antigamente, nós tínhamos um modo de vida contemplativo, era muito natural, né? Porque a gente não tinha televisão, não tinha internet, não tinha avião, muito carro, né? Então as pessoas viviam uma vida mais no campo, né? Então elas estavam mais conectadas de uma forma muito natural à observação das estrelas, à observação dos fenômenos naturais, né? E isso trazia um modo de experiência contemplativa, né? Com o passar da tecnologia e de tudo que tem grandes avanços para nós como humanidade, né? É, esse modo natural de experiência contemplativa, ele foi sendo substituído e foi criando outros hábitos, né? Então eu diria assim, que talvez a gente fazer esse resgate a um modo mais contemplativo do nosso dia a dia, né? E que isso possa possibilitar a gente resgatar esse estado natural nosso, né? E eu acho que isso tem, de certa forma, uma relação com a tua pergunta diretamente, né? Porque eu não sei se parte da tua pergunta eu respondi ou se tu quer saber algo mais específico, Carlos. Eu até vou fazer a brincadeira contigo, porque você mora em Floripa, né? E ter oportunidades de contemplação é muito fácil, né? É verdade. Você vai para a beira do mar, você Hum. vai ver um pôr ou um nascer do sol, né? Eu vivo em São Paulo, né? E eu tenho muito essa veia contemplativa, então eu tenho um hábito, por exemplo, adoro voar, fazer viagem de avião, né? E quando eu tenho a sorte dessa viagem acontecer ao entardecer, eu tenho o privilégio de ver um pôr do sol, assim, de tirar o fôlego, né? Até desenvolvi um hábito de fotografar e tenho uma coleção de fotos, né? E aquilo me traz um enlevo, sabe? Uma sensação maravilhosa. Eu me emociono com aquilo, né? Então, veja, e na realidade eu vejo que é uma escolha, né? Porque enquanto outros companheiros de viagem dentro do mesmo avião estão preocupados ali com fazendo uma reunião, redigindo um e-mail, fazendo uma leitura, dormindo, né? Também não estou dizendo que eu sou melhor do que eles, não é isso, mas aonde você leva a sua atenção? O que que você está contemplando, né? E o quanto aquilo, essa pequena experiência, essa epifania me traz essa conexão, né, com a vida, né? E eu saio diferente de uma experiência dessa. Mas o ponto que eu queria voltar é justamente assim, dessa popularidade da meditação e os riscos que as pessoas têm, né? Até porque o que que eu costumo dizer, sabe, Séries, aqui? Às vezes as pessoas me perguntam, né? E especialmente a partir da pandemia, tanto eu quanto a Ana, a gente foi muito procurado, né? Com pessoas assim, até com um certo desespero, pedindo, poxa, me ajuda, né? Me ensina a meditar. Porque, assim, como a gente diz, agora a água chegou no pescoço, né? E eu sempre digo para as pessoas, comece a meditar antes que você precise, né? Não comece a fazer alguma coisa na crise. E assim também como fazer exercício físico, né? Começa a fazer exercício quando você está saudável, não quando você está doente ou quando você está Uhum. precisando. Enfim,
E aí, essa certa ânsia que as pessoas têm por buscar coisas que possam ajudá-las nas suas dores e nos seus sofrimentos, me preocupa o fato de caírem em armadilhas, né? Em coisas ou práticas que não são tão consistentes ou que não têm efeito, né? E que depois vão dizer que a meditação não funciona, porque ou não foram devidamente orientadas, ou não tiveram ali um método específico, consagrado, experimentado, que a gente sabe que a meditação hoje é bastante, de uns tempos para cá, muito estudada pela ciência, pela neurociência, mas como dizia a minha querida professora Lia Diskin, ela já foi testada e aprovada por séculos, né? E por Uhum, milhares e milhares de praticantes que, com o tempo, foram testando e experimentando. E eu sempre digo para as pessoas: você não quer ter erro no aprendizado, vai para um templo budista, porque ali você tem tradição, né? Então eu queria ver a tua opinião com relação a isso. Eu vejo assim que até um certo momento, né, essa popularidade traz para a gente ali o contato, mas não uhum. fique nisso. É importante, de alguma maneira, mergulhar, não ficar na superficialidade. Mas eu queria saber da tua visão, tendo esta experiência que você tem tão robusta. Hum, Olha, esse teu questionamento poderia ser mais uma entrevista nossa e a gente fica horas e horas e horas, dá muito pano para manga, né? Eu vou ser bem breve, assim, em algumas reflexões. Eu acho assim, tem um, tudo a gente pode olhar por diversos ângulos, qualquer experiência, então a gente parte disso, né? A minha percepção é que essa popularização ela tem aspectos benéficos, né? E tem outros aspectos que precisam ser cuidados, olhados, né? Que você muito bem colocou essa questão dos riscos. Eu acredito que a meditação, como um ferramental, como uma forma da gente conhecer o nosso próprio funcionamento, né? Que eu coloquei lá no início, a meditação é uma forma da gente conhecer um pouco o funcionamento da nossa mente, né? E aí vai aplicando as técnicas específicas, né? Toda vez que a gente buscar na meditação uma salvação, né? É, talvez a chance que a gente tem de se frustrar é muito grande. Isso não só com a meditação. Eu aprendi há muitos anos atrás com o Alan Wallace que expectativa igual frustração. Então, qualquer expectativa que a gente tenha vai ter uma frustração, ou seja, ela são as duas. Isso é muito grande, né? é, então eu diria assim, os meus professores, eles sempre dizem assim, não importa o que aconteça na tua, só segue, keep going, né? Então qualquer manifestação, seja uma manifestação assim ou assado, mantenha a prática, né, sem apego, sem aversão, sem indiferença. Então, isso daí acaba protegendo esse tipo de orientação, acaba protegendo em a gente não ter esse tipo de frustração, como você disse, né, acabando culpando a meditação ou não querendo mais fazer, né? Então, uma boa orientação também nos protegem a gente não cair em certos enganos, né? E eu ouvi uma vez de um grande professor, uma grande professora, que eu não vou citar o nome dela, mas ela falou numa conversa pessoal que ela disse assim que muitas pessoas, como foi popularizada a meditação aqui no Ocidente, a gente tem muitos traumas, o Ocidente, né? Traumas bem específicos. E ela me disse uma vez assim: eu acho que seria benéfico as pessoas, antes de buscarem meditação, buscarem um psicólogo,
Porque às vezes as pessoas têm uma ideia de que a meditação é a salvação para tudo. Não, a meditação é um contexto muito específico e são práticas muito específicas que dependendo como você está, ou dependendo dos traumas que você tem, ou da tua biografia, é mais benéfico você fazer um trabalho com um bom psicólogo antes, né, sobre alguns aspectos, e depois adentrar nesse caminho com certo fortalecimento. Porque o caminho da meditação, ele não vai te estruturar, ele vai, dependendo das práticas que tu for fazendo e vai galgando, ele vai, aparentemente parece que vai te desestruturar, só que ele vai desestruturar o que? As tuas verdades fixas sobre as coisas. Então, tudo aquilo que você achava que sabia, você vai colocar em xeque através da meditação. Não digo tudo, mas uma boa parte de certas verdades, porque quando eu digo verdades, não é aquilo que tu achava, não é mais, não é isso, é mais profundo que isso, né? A gente vai vendo que muitas ilusões que a gente criou de ideais e etc., não era bem assim. Contaram para a gente uma história, a gente acreditou naquela história e estamos replicando essa história através do nosso dia a dia, pensamentos e condutas. Então, a meditação ela vai nos ajudar em a gente parar um pouco e observar a, a, a operação natural da nossa mente. E que não é a operação que alguém me contou. É como se você fosse enganado a vida inteira. E aí você se dá por conta através de você mesmo, na tua experiência, porque não é alguém te dizendo. Você passou a vida inteira acreditando no que os outros diziam. E aí, de repente, você para e você tem acesso direto à própria sabedoria, à própria experiência, e você diz assim: Nossa, fui enganado. E É esse muito de processo dentro, né? é É de processo dentro, interno. exato, é experiência em primeira pessoa. E quando a gente se depara com isso, pode ter um aspecto amedrontador que parece que tu desestrutura um pouco essas bases que você criou na sua vida. Só que essas bases, elas não são bases sólidas, porque você criou o teu castelo em cima da areia. Pois é. Então, o que que acontece? A própria meditação, essas práticas de meditação, ela vai te dar uma base diferente, talvez, dessa base que a gente achava, para você criar essas percepções a partir de uma base realista. Perfeito. Eu achei sensacional. O Alan Wallace fala muito sobre isso, né? A mente realista, porque a gente é muito influenciado pelos nossos condicionamentos, pelas nossas crenças, pela cultura, né? Que vai forjando os nossos modelos mentais e que esses modelos mentais têm uma forte influência na nossa conduta mesmo, né? E ele tem um vídeo dele que eu gosto muito, que ele diz assim: para meditar você não precisa acreditar em nada, né? Você só precisa ser realista, né? Tirando esse véu que em algumas tradições chama de Maya, né? O véu da ilusão, o véu do condicionamento. E como é que eu mergulho nessa experiência para buscar esta sabedoria interna, e ter essa sensação de liberdade, né? Que eu acho que é um. É um caminho. E só mais o último ponto, né, que você colocou, que as pessoas têm muita ânsia, caem em armadilhas, né? Eu diria assim, você colocou um ponto assim, né? Vai para um templo budista. Eu diria assim, não basta ir para um templo budista, porque o templo budista não vai fazer absolutamente nada por você. Quem vai fazer por você é você mesmo. Você mesmo. Então procure um templo de uma tradição fidedigna, né? Uma tradição que tenha, porque o que que acontece? As tradições dentro do budismo, a tradição é muito enfatizada, né? Então, o que que acontece nesse processo da tradição? Uma própria uma própria proteção daquilo,
para você mesmo, né? Então, a tradição, dentro desse contexto das práticas contemplativas, não tem o intuito de controle, não é isso. Mas o que que acontece? Dentro da tradição, existem toda essa estrutura que todos os praticantes e os professores dentro daquela tradição, além dos votos que eles têm de benefício aos seres, eles são praticantes muito maduros. E aí o que que eles fazem? Um professor, ele tem um outro, o professor daquela linhagem, ele tem o professor dele, que checa as compreensões deles. Então, é como se fosse um processo interdependente de checagem das percepções, porque a mente, ela prega muitas peças. E a gente faz muitas projeções errôneas e percepções errôneas. Então, dentro da linhagem existe toda uma estrutura que você seguramente consegue ir fazendo as suas práticas. Tem tipos de práticas diferentes na medida em que você vai galgando, vai se aprimorando, o professor vai percebendo e vai dando práticas. Então, dentro dessa tradição que eu estudo, é muito importante você ter um professor, né? Um professor dentro de uma linhagem fidedigna, que fez retiros longos, que tem contemplações, porque essa sua fala vai para o templo, me traz para uma contemplação assim, o professor, o templo, ele não vai fazer por você o serviço. Seria um desrespeito em a gente achar que alguém, só o fato de eu ter um professor, por exemplo, eu tenho dois professores maravilhosos, mas eu procuro não cair nesse erro de achar que o professor vai fazer o serviço por mim. Claro que não. Você tem o teu trabalho, né? A tua Esse é o meu prática, você tem trabalho. que se Então, debruçar. entrar no mundo da meditação, ele exige paciência, tolerância, diligência, né? São vários elementos que a gente é convidado a trazer junto no pacote para que a gente siga esse caminho. E o caminho, por exemplo, tu ter um professor de linhagem, ele vai orientar, ele não vai determinar o que você tem que fazer. Existem práticas, mapas que você faz, depois ele checa contigo as tuas percepções e também ele vai sempre dizer it's up to you, ou seja, isso depende de você. Depende de você. Então ele está sempre devolvendo, por quê? Porque as práticas contemplativas é a experiência em primeira pessoa. Então, acho que isso é bem importante. Então, o templo budista, o mestre, ele é muito importante dentro dessa tradição. Porém, não é isso que vai fazer a jornada transformativa. Isso compõe as bênçãos do templo, as bênçãos do professor, a conexão com o professor. Então, é algo interdependente. Mas, ao final, se formos pensar de uma forma bem honesta, tudo vai depender como você vai se engajar com tudo isso, né? Perfeito. Ou seja, depende de você. E coloca o praticante como protagonista mesmo, né? O Ele é construtor da protagonista, história, com né? certeza, da sua própria história, né? Geramos realidades. Eu gosto muito da tradição porque todas elas, né, têm essa questão, como você disse, né? Primeiro da proteção, porque você está dentro de um ambiente seguro, dentro de um ambiente onde você tem uma ética que regula, né, aquela relação. E você tem, o curioso, né? O professor que também tem o seu professor, e tem toda uma questão ali que traz justamente a proteção do conhecimento em si, né? E Uma teia uma teia interdependente. interdependente. Isso é muito bonito mesmo. Séries, a gente está se aproximando aqui do nosso final. Eu tenho duas perguntinhas. A gente pediu, inclusive, para o público fazer perguntas também. E a Camila Costa, que foi uma aluna minha, ela trouxe uma pergunta que eu queria ouvir. Ela diz aqui: como não falhar no meio do processo? Olha, eu diria assim, o que são falhas? Né? Eu devolveria com uma outra pergunta, esse é o primeiro ponto. E eu acho que o caminho, dentro dessa tradição, as falhas são a riqueza da jornada, sabe?
Então, assim, porque assim, ó, enquanto a gente não amadurece plenamente, né? E eu estou falando, esse amadurecimento seria no sentido, né, a ideia de iluminação, ou seja, esse atingimento dessa liberação plena, né? A gente vai falhar muitas vezes, isso é maravilhoso, né? A minha professora Elizabeth Matis Nengel, ela diz uma coisa, o caminho, né, a tradição que a gente estuda, ele é da gente olhar essas falhas, olhar as nossas delusões, olhar de frente com coragem, sabe? Porque eu percebo assim, ó, tem muita ilusão e principalmente na nossa cultura, eu vivi muito isso, não sei se você também acredito que sim, esse idealismo de perfeição, né, um idealismo inclusive do que é um meditador, ou o que é um professor de meditação, né? Então existem muito idealismo sobre as Aura de coisas. perfeição, né? Uma aura de perfeição Exato. e não tem erros. Exato. E lembra que eu falei que essa tradição é uma tradição realista, é uma tradição que te coloca de frente com a realidade, sem você cair nos extremos de isso é bom ou é ruim, né? Porque o que que acontece? Se a pessoa tem, olha só essa ideia do idealismo, né, faz com que automaticamente a gente caia nos extremos. Se a pessoa fez algo que a gente gosta, ó, a caixinha de novo, gosto, não gosto, indiferente. Fez algo que gosta, eu endeuso ela. Fez algo que eu não gosto, eu demonizo ela, né? Ou coloco na caixinha do indiferente. Isso é uma grande prisão para nós. Então, na minha vida, assim, dentro desse caminho orientado pelos meus professores, eu tô muito animada e entusiasmada em observar as minhas falhas, porque são infinitas. Então eu dou risada às vezes das minhas falhas. Eu não reifico as minhas falhas. Sabe, eu me interesso, é essa palavra que eu queria, eu me interesso pelas minhas falhas, eu me interesso pelos meus erros, eu me interesso pelas minhas delusões, eu me interesso pelas minhas desvirtudes. Por quê? Porque só olhando para isso de forma corajosa, com honestidade, que eu posso investigar a natureza daquilo que aconteceu. E aí eu posso, na conduta, também substituir certos hábitos não saudáveis por hábitos mais saudáveis, e eu ir pouco a pouco transformando isso. Então, Perfeito. nesse caminho, a minha professora diz: a gente se interessa por isso e acolhe isso, sem negar, sem julgar, sem, né? A gente, sabe, a mesma coisa assim, eu lembro quando eu fiz a faculdade de Direito, eu era muito jovem e eu já trabalhava num escritório de advocacia grande, isso é um exemplo disso. E aí, o meu primeiro dia de faculdade, eu fui bem jovenzinha, tinha 16 anos, 17, 16, 17, eu fui de terno, assim, com aquela identidade ilusória do advogado. E tinha uma escadaria de mais ou menos umas, sei lá, umas 50 degraus, assim, enorme, majestosa. E eu desci, e todo mundo estava lá embaixo, né, a faculdade inteira, porque era uma celebração de abertura do ano. E eu, assim, resumidamente, eu desci as escadas e eu caí, eu rolei até lá embaixo. Putz, Então, quando eu caí lá embaixo, e eu já praticava meditação naquela época, quando eu caí lá embaixo, eu lembro que eu sentei elegantemente, arrumei o meu cabelo, eu simplesmente levantei e continuei a caminhar. Então, por que que eu estou colocando isso como um exemplo? Porque a gente pode, com esse tipo de atitude, tu pode ficar com vergonha, tu pode dizer que tu fez errado, pode culpar o teu salto, não pode volto culpar a para a escada, aula. não vou para aula, tu pode ir para milhões de caminhos, né? Mas essa falha
foi uma das mais, assim, esse cair dessa escada foi uma das coisas mais importantes e que toda vez que eu falho, que eu tenho uma desvirtude, que eu tenho várias, e eu lembro dessa cena e eu digo, Séries, levanta, arruma o cabelo e refaz o caminho, Que porque nós bonito somos isso. seres de dimensionalidade aberta, a gente não está condenado a sermos sempre a mesma coisa. Toda vez que a gente coloca o nosso foco para essa falha ou para essa desvirtude, a gente naturalmente está dando no mesmo momento a oportunidade daquilo se transformar. Então, é, e só que precisa ter essa dose de coragem e honestidade, sabe? Da gente não achar que chegou a algum lugar, da gente não achar que é alguma coisa, sabe? Eu gosto de pensar muito, a minha professora fala uma coisa que eu gosto muito de pensar, que é nós somos seres de dimensionalidade aberta. O que que quer dizer isso? Que nós não somos fixos. Nós temos diversas identidades dependendo do contexto. E isso é a nossa maior liberdade, e isso é, assim, talvez o maior presente que a gente recebeu por estarmos vivos. A gente sempre pode refazer o caminho. Mesmo aquele que cometeu o ato mais horrendo, né, ele pode refazer o caminho. Então, nós não estamos condenados aos nossos rótulos, nós não estamos condenados às nossas falhas, às nossas desvirtudes ou os nossos erros. Todos nós falhamos. E uau, que bom, né? É através desse olhar com coragem e honestidade aos erros, às falhas, que a gente pode a todo momento, como seres de dimensionalidade aberta, refazer a nossa própria história. Isso é a nossa maior possibilidade, né? Então, Muito bonito isso. Muito bonito. Acho que essa sua história mostra para gente talvez uma das condutas, né? Porque a gente vai cair, pode ter certeza, né? Nós somos a falhos. gente Isso que cai, nos a caracteriza como gente humanos. cai. A questão é como é que você se senta, arruma o cabelo e continua a tua jornada, né? E é isso que é importante, é não É, desistir, eu diria continuar. que hoje eu coloco um elemento, não é só se sentar e arrumar o cabelo, é contemplar profundamente É sobre a claro. natureza daquilo. Naquele momento eu fiz de uma forma en passant, assim. Hoje eu já digo assim, eu paro escabelada, contemplo primeiro, daí depois levanto e Segue. sigo o baile. Legal, Séries. Olha, que maravilha. A gente precisa encerrar, mas eu quero trazer uma última pergunta aqui, que é o que que você tem a dizer para aquelas pessoas que querem dar os primeiros passos na meditação? Hum. Eu diria assim que é um caminho muito transformativo, é um caminho de coragem, né? Ele não é um caminho de busca de bem-estar no sentido raso. Ele é um caminho que nos convida em a gente desenvolver autenticidade e destemor, assim, porque a gente vai estar de frente, corajosamente, com tudo que passa por nós. Isso exige muita coragem, porque a maior parte de nós quer distrações, né? Se distrai e não olha para tudo isso. E eu diria assim, existem alguns grupos, quem quer seguir dentro do caminho do budismo, existe o Shagdu Gompa, Brasil, que tem excelentes professores, né? Tem também o centro do Lama Kartin aqui no Brasil, que é maravilhoso. Depois eu posso passar as referências, tu Ah, por coloca na favor. legenda. Também tem aqui fora do Brasil, tem a Elizabeth Matis Nangel, que é minha professora, que ela tem um trabalho aqui no Brasil maravilhoso. Quem quer estudar o caminho do meio, eu recomendo. É, enfim, existem alguns grupos, né, de linhagem que eu diria que essas pessoas podem se conectar e dar esses passos, né? Que esses passos sejam bem dados e de uma forma bem construtiva, assim, e com bases bem apropriadas, digamos, para esse florescimento dessa pessoa. Ótimo. Muito bom.
Também vale destacar esses grupos, né, do Cultivando o Equilíbrio Emocional, também, que tem Sim, essa, utiliza-se a meditação como uma ferramenta, né, para esse cultivo e manejo das emoções. Também fiquem atentos, tanto com as séries, que deve ter os seus grupos próprios, né? Quanto também aqui na Legalas, temos algumas datas durante o ano. Você pode consultar isso nos nossos sites e verificar qual é a data mais apropriada para vocês. Séries, muito obrigado. Foi um prazer imenso estar com você aqui. A gente ficaria horas aqui, mas a gente sim. realmente tem que encerrar. E agradeço você e te desejo tudo de melhor na tua vida, tá bom? Ah, eu agradeço a oportunidade de vocês e a paciência do público em escutar e a generosidade. Espero que, de alguma forma, tudo que a gente conseguiu refletir possa acrescentar na vida de quem escutar. Maravilha. Muito obrigado, viu? Namastê. Tudo de bom. Hum.